Oi, eu sou Fernando Arete e hoje vamos fazer uma reflexão em Mateus capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho de seu irmão. E noutra passagem, em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 37, diz assim: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Irmãos, nessa passagem é um critério curioso e preocupante, porque em outras passagens, em epístolas, é dado certo cuidado quando um membro da congregação tem um problema, tem um pecado. Ele precisa ser orientado. E a ordem é também, nos evangelhos fala isso, a ordem é que alguém, um servo de Deus, vá a ele em particular para orientá-lo e admoestá-lo. E se ele rejeitar esta ajuda, que o mesmo, aquela outra pessoa que tentou ajudá-lo, volte com mais alguém da igreja, para que, na opinião de duas pessoas, consigam convencê-lo a mudar, a parar com o seu erro. E se ele resistir a essa nova ajuda, então o caso será entregue para a igreja. Então será feita uma reunião com relação ao erro ou pecado continuado daquela pessoa. Irmãos, isso é julgar, isto é não julgar, porque nós temos regras, nós temos limites. A questão aqui, nesse texto, e complementando o capítulo 6 de Lucas, então eu vejo que em Mateus 7, em Lucas 6, nós observamos uma exortação para não julgarmos e para não sermos julgados. O critério aqui é uma avaliação pessoal, particular, incisiva, quando a pessoa olha para o outro e já o critica, condenando pelo seu erro. É a intenção e o critério como você avalia o seu irmão. Muitas vezes somos rígidos, por que não dizer alinhados com o farisaísmo. Somos bons para cobrar a lei, mas temos dificuldade em perdoar, em admoestar, em interceder. E eu fui aprendendo com irmãos mais velhos e mais experientes que ir direto com a pessoa errada nem sempre resulta em qualquer solução saudável. Se muita pessoa pode manipular a circunstância e declarar uma coisa que não vai cumprir, dizendo é mesmo, vou parar, vocês têm razão, mas não para coisa nenhuma. Aprendi algo, irmãos, que aquela pessoa que eu percebo que está em erro ou em pecado, eu devo orar, interceder por ela. E se eu tiver acesso a ela por afinidade ou por amizade, quando eu não estiver com qualquer sentimento ruim de acusação, mas no máximo sentir compaixão pela pessoa, então eu estou mais preparado para admoestar, para me aproximar daquela pessoa e fazê-la enxergar e entender o seu próprio erro. Então aquele que quer ajudar o seu próximo, primeiro mire-se a si mesmo.
Observe com que ferocidade, com que raiva ou irritação você olha para o erro do irmão. Primeiro corrige-te, porque nós temos nossas vigas e é importante nós tirarmos o que nos atrapalha para tentarmos ajudar um irmão que está em erro. Porque julgar condenando é muito fácil. Agora, julgar chorando em súplica e admoestando com compaixão, isto é mais difícil. Porém, exatamente esta a diferença. Eu não falo em sair julgando, até porque isso é desgastante. E todos nós temos recebido a palavra do Altíssimo. Aquele que errar, aquele que pecar, por isso vai responder. Mas quando você tem intimidade, ora, se prepara e tem compaixão daquela vida e quer ajudá-la, humilha-te a si mesmo e vai para aquela pessoa falar sobre o seu erro, mas com carinho, com cuidado, com compaixão. E se ela te rejeitar, aí sim você pode falar com outra pessoa que também é compassivo, que também tem compaixão e pode voltar para tentar ajudar. Mas a priori, o pensamento, conforme o texto que eu li, não julguem para vocês não serem julgados. Em Mateus capítulo 7 e em Lucas capítulo 6. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, independente da pessoa andar no erro ou não, eu tenho que perdoar aquela pessoa pela besteira que ela está fazendo, porque se aquela pessoa continuar errando conforme está, naturalmente ela vai ficando cada vez mais cega. Ela vai ganhando uma cegueira espiritual, sim, se ela não parar com aquele pecado continuado. E isso tem que gerar em mim compaixão. Toda a minha maneira de avaliar o quadro muda. Eu não tenho que condenar, que julgar, mas que sentir a dor do próximo, sabendo que ele está em grave erro. Então, conforme eu esteja mais quebrantado, preparado, aí talvez eu possa ajudar o irmão. Porém, uma regra fica para todos nós. Quando enxergarmos o erro do irmão, primariamente, ore por ele. Ore por você mesmo, se porventura você ficar irritado, mas ore por ele. E busque um momento próprio para poder ajudá-lo, para que ele saia daquele caminho, não julgando com sentenças e críticas que mais afastam do que aproximam ou quebrantam. Que o Senhor ilumine os nossos olhos e o nosso coração e nos ajude a sermos um testemunho diante dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.